Olá, eu sou o pastor Gilberto. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quero convidá-lo a compartilhar juntamente conosco um momento com a palavra de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. No versículo 16 diz assim: diz o Senhor Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Glória a Deus. Meu amado, meu querido irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que esse texto retrata um pouco da vida do ser humano, da nossa vida. Retrata um pouco daquilo que nós buscamos, daquilo que nós procuramos para a nossa vida. Jesus estava passando por Samaria e era hora sexta ou praticamente meio-dia. O sol estava alto, escaldante, e ele então resolveu sentar naquela fonte e pediu para que os discípulos fossem comprar comida. E de repente ele observa uma cena. Alguém saiu naquele horário para buscar água. Interessante, uma fonte, a cidade ao redor dela havia vários habitantes, mas naquele momento só uma pessoa saiu para buscar água. Provavelmente porque o horário não era o horário normal das pessoas buscarem água. E Jesus, olhando para aquela mulher, observou justamente isso. O mestre olhou e percebeu, mas não era a hora de buscar água. E aquela senhora saiu aquele horário. Como o tempo estava quente, Jesus provavelmente sentiu sede e pediu para que ela lhe desse de beber. E a mulher percebeu que Jesus não tinha como tirar água, porque ele não tinha uma corda ou uma vasilha para buscar água, para tirar água do poço. E então ela coloca justamente isso: como é que ele, sendo judeu, se comunicava com ela, sendo uma mulher samaritana? Porque os judeus eram preconceituosos justamente porque o samaritano não era um judeu puro, havia se misturado com outras raças. E a lei dizia justamente isso, a lei de Israel dizia justamente isso, que eles não poderiam contrair matrimônio com outras nações. E então seus filhos de Israel, uma parte dos filhos de Israel casaram com pessoas de outras nações, e assim então se contaminaram, ou então se misturaram. Por isso essas pessoas moravam em Samaria.
Então o judeu não se dava bem justamente porque eles haviam quebrado o mandamento do Senhor, eles haviam quebrado a lei do Senhor, aquilo que Deus determinava, então havia sido quebrado. Então eles não se misturavam com os samaritanos. Para eles os samaritanos eram impuros, eram as pessoas que não poderiam nem passar perto ou tocar neles, porque eles eram impuros, justamente por causa da desobediência. Mas Jesus estava ali. Note que Jesus não tem nenhum preconceito. Jesus não faz diferença entre um e outro. Se a pessoa é pecadora, se a pessoa não é, se a pessoa é mais santa ou se não é. Ele olha para a pessoa como um todo, ele olha para o ser humano de acordo com a necessidade, ele olha para o ser humano aquilo que realmente precisa ser mudado, e mudado para melhor. Então ele fala justamente isso: se tu conheceras o dom de Deus. Aqui está uma situação que Jesus coloca para aquela mulher naquele momento. Se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer o poder de Deus, se você conhecer a glória de Deus, se você souber com quem você está falando, se você pôr isso na sua cabeça e no seu coração, então você vai saber o que é bom para você. Então você vai saber o que é melhor para a sua vida. Então a sua vida vai tomar um rumo diferente. É isso que ele está falando. Se tu conheceres o dom de Deus e o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Quem é que não gosta de viver? E viver bem. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ter alegria? Quem é que não está à procura da felicidade, meu querido? Todos nós estamos à procura. Todos nós queremos ser felizes. Embora nós estejamos num plano de vida que muitas vezes nós nos machucamos, nós nos ferimos, é difícil de conquistar as coisas, é difícil de ter as coisas, é difícil de ser aquela pessoa 100% feliz, porque nós não vamos encontrar isso, nós vamos encontrar em nós problemas, nós vamos encontrar em nós dificuldades, nós vamos encontrar na nossa vida coisas que nos entristecem. Quantas pessoas gostariam de permanecer lutando, mas não tem mais força? Quantas pessoas vivem tristes porque a vida parece que as empurra para trás e não as deixa ir para frente? Talvez você esteja olhando para a sua vida e esteja dizendo: eu não sou feliz, eu não tenho aquilo que eu quero, eu não alcancei aquilo que eu gostaria de alcançar, eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo. E aquela mulher estava ali nessa situação, e Jesus está dizendo: se você soubesse, se você conhecesse, se isso passasse pela sua mente ou pelo seu coração, então você entenderia que a vida segue um plano e um propósito diferente. Meu amado, às vezes a coisa com que eu vejo, a maneira com que eu penso, a maneira com que eu falo, tudo isso reflete o meu mundo interior, tudo isso reflete a minha maneira de ser. Nós vemos aqui justamente isso, aquela mulher: olha, você não tem, como é que você vai conseguir isso? Né? E Jesus então faz uma pergunta interessante para ela: aonde está o seu marido? Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus disse: olha, você disse uma verdade, você foi sincera, isso é bom. Já é um passo, a sinceridade, o reconhecimento daquilo que está na minha vida, daquilo que está na sua vida. É um reconhecimento. Você pode dizer: eu sou um perdedor, Deus, mas Ele quer te fazer um ganhador. Você pode dizer: Senhor, eu sou um fracasso, mas Ele quer te fazer um sucesso. Porque é a água da vida. A água da vida. Jesus é a água da vida.
Deus quer que você beba dessa água. Deus quer que você aproveite a vida na sua plenitude. Quantas pessoas estão amarradas, quantas pessoas estão acorrentadas, impedidas, sabe? Por quê? Porque muitas vezes o inimigo vai dizer na sua vida que você não vai ter a felicidade plena, você não vai alcançar a felicidade plena. Mas ele quer fazer isso. Lembro de uma pessoa que ela passou por momentos difíceis e um dia ela orando, intercedendo a Deus, e ela levantou-se daquele lugar e começou a sorrir e a ter uma outra postura, a ter uma outra visão das coisas. Algum dia alguém me perguntou assim: por que você é tão feliz com tantos problemas? E ele respondeu: olha, eu era uma pessoa infeliz, mas a partir do momento que eu conheci Jesus, a minha vida mudou. Ele disse: mas mudou em que sentido? Eu passei a ver as coisas de uma maneira diferente. Não é o que me fere ou o que machuca que vai tirar a minha felicidade, a minha alegria. Então, as coisas continuavam para ele de uma maneira difícil, mas ele estava encarando de uma maneira diferente, na perspectiva de que Deus poderia mudar a sua vida, mas que as lutas e as dificuldades iam continuar vindo. Mas o que era mais importante, ele continuava lutando, ele continuava alcançando. Como diz o apóstolo Paulo, não digo que tenha alcançado, mas continua lutando, eu continuo caminhando, eu continuo persistindo, eu continuo insistindo, eu vou para frente, eu vou para a luta, eu vou para mais adiante. Então a alegria estava no seu coração, mas a alegria por quê? Porque Deus estava motivando, Deus estava incentivando. Não é que os problemas vão acabar, não, os problemas vão vir, mas a alegria de Deus vai encher o seu coração e a sua vida e vai te dar motivo para seguir em frente. Aquela mulher tinha uma perspectiva de vida no sentido de que se ela tivesse uns bons relacionamentos, se ela tivesse uma família, se ela tivesse um marido em casa, ela ia ser feliz. Mas a realidade dela é que a felicidade dela não se encontrava nisso. Talvez você pense que a sua felicidade está em você obter muito, em alcançar muito, em você ter sucesso, em você ter muito dinheiro, em você possuir, em você ter um corpo perfeito, sarado, e você andar como se as pessoas se respeitassem de um lado para o outro, em que você fosse uma pessoa intelectual, cheia de conhecimento. Mas a realidade é uma só. Aquela mulher não estava feliz. E quando Jesus toca nisso, ela diz: olha, Senhor, eu estou vendo uma coisa diferente, eu estou sentindo uma coisa diferente aqui. O Senhor é profeta, o Senhor é profeta, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que está acontecendo comigo. E Jesus diz uma coisa interessante. Ele fala justamente isso: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está dizendo: olha, vocês aqui, você samaritana, o samaritano, os judeus samaritano e os judeus de Jerusalém, um adora em Jerusalém, vocês adoram aqui no Monte Gerizim, porque ali tinha sido erguido um outro templo para adoração. Então vocês adoram aqui, eles adoram lá, mas eu quero dizer que a adoração perfeita, a adoração verdadeira, ela começa dentro de você. Não é aqui, não é lá, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a felicidade que nós estamos procurando está aí dentro de nós através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a verdadeira felicidade.
Não há outra felicidade maior do que essa de ter um Pai tão tremendo e tão generoso como um Deus. E de ter Jesus na nossa vida como o nosso Salvador, aquele que está conosco. Quando Jesus diz isso, ora, Deus é Espírito, importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Ele está dizendo para aquela mulher, se você adorar o Pai em Espírito e em verdade, com certeza a alegria, sua vida vai ser transformada, sua vida vai mudar. E Jesus diz, eu sou o que fala contigo. Olha só, no versículo 26 ele diz, eu sou o que fala contigo. E nisso, no versículo 27, nisso vieram os discípulos e maravilharam de que o visse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse alguma coisa. Que perguntas alguma coisa? Por que falas com ela? E no versículo 26, diz do 28, a atitude da mulher fica bem clara. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela largou o cântaro, a sede dela acabou. Os anos de sequidão da sua vida acabou. Os momentos de tristeza da sua vida acabou. Ela agora estava saciada. Ela agora havia encontrado a felicidade e a paz que ela tanto buscava. Meu amado, talvez a sua vida precise única e exclusivamente de uma coisa: Jesus. Para você ser feliz. Do jeito que você está tocando a sua vida, pode ser que não vá. Mas se você tiver Jesus na sua vida, se você tiver o Senhor, pode ter certeza, tudo vai mudar. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa falar na sua vida, que o Senhor possa penetrar no seu coração e fazer uma obra poderosa. Quero dizer para você que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Não se esqueça de inscrever no canal, dê um like aí para nós, para que o canal possa crescer, e toque o sininho para confirmar a sua inscrição. Deus abençoe e abençoe a sua família. Amém.